Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Caro Dom Luiz, Monsenhor Parede, queridos padres, também os seminaristas que aqui estão, caríssimos e caríssimas, acabamos de ouvir o Evangelho, continua toda essa semana a gente a refletir a ressurreição do Senhor, porque a Páscoa é uma festa tão grande que ela não cabe num dia só. Tem a oitava da Páscoa, toda semana é como se fosse um dia só para celebrar a ressurreição do Senhor. E o Evangelho que escutamos hoje sobre a ressurreição diz algumas coisas muito interessantes que faz a gente pensar. É o Evangelho segundo Mateus. Diz assim: as mulheres partiram depressa do sepulcro. Depressa. As mulheres que viram que o sepulcro estava vazio, foram lá ungir Jesus, partiram depressa. E olha que interessante o que diz o evangelista: estavam com grande medo, mas correram, olha a pressa, com grande alegria, Interessante essa medo, alegria, depressa, para quê? Para dar notícia aos discípulos. Partiram depressa, com grande medo, talvez o medo porque estavam diante ali do mistério de um túmulo vazio, e correm com grande alegria. Algo aconteceu de bom, não são pessimistas. E de fato, de repente, diz o Evangelho, Jesus foi ao encontro delas. E o que Jesus diz? Alegrai-vos. Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se, prostraram-se diante de Jesus, abraçando os seus pés. Então Jesus disse a elas: não tenhais medo, porque eu estou vivo. É isso, eu estou vivo, estou com vocês. E depois ele diz: ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. O Evangelho de Mateus ressalta essa região, que é a periferia, não é Jerusalém, é Galileia. Lá eles me verão, disse Jesus. É de lá que parte depois a missão. Então, a mensagem do ressuscitado é de alegria. Alegrai-vos, Alegrai-vos. Também nós somos chamados a nos alegrar, mas uma alegria que parte do coração. Jesus ressuscitou. Não. Sentimos a alegria do ressuscitado, então a gente de fato está sentindo, porque crer no ressuscitado, em Jesus ressuscitado, eu dizia também na vigília pascal, crer não é tanto pensar Jesus, é sentir Jesus. Crer é sentir o ressuscitado. E quem sente o ressuscitado, sente alegria. Por mais problemas que tenha, por situações difíceis que esteja passando, como nós, o Papa partiu, sentir alegria, por mais tristeza que a gente sinta, sentir que o ressuscitado está no meio de nós. E a gente fala da alegria, a alegria da ressurreição é justamente, gente, que coincidência também, o programa do pontificado do Papa Francisco, acho que todos se recordam, aquela primeira exortação apostólica, Evangelii Gaudium, em latim, mas a alegria do Evangelho fala de alegria.
que foi publicada 8 meses depois da eleição, né, como sucessor de Pedro. De fato, aquela exortação apostólica, que ele mesmo diz na exortação, que era o programa de pontificado dele, ele diz assim no início dessa mensagem para toda a igreja: a alegria do Evangelho enche o coração e a vida daqueles que se encontram com Jesus. A alegria do Evangelho enche o coração e a vida daqueles que se encontram com Jesus. Foi o que aconteceu com as mulheres, né? Encheram-se de alegria, e Jesus disse: alegrai-vos. Quantos se deixam salvar por Ele, diz o Papa Francisco na exortação apostólica, quantos se deixam salvar por Ele, são libertados do pecado, da tristeza, do vazio interior e do isolamento. Com Jesus Cristo, renasce sem cessar a alegria. E depois ele então vai escrever, né, toda a exortação apostólica, falando da missão da igreja hoje. Então é isso o que o Papa Francisco fez nos seus 12 anos de pontificado. Anunciou a alegria do Evangelho, não só com palavras, mas com o testemunho. À luz do Evangelho, ele deu atenção a todos. Todos eram recebidos pelo Papa, todos que o Papa lá ia eram recebidos, né, por ele. Mas ele tinha uma predileção, como Jesus, pelos abandonados, pelos migrantes, pelos doentes, pelos que viviam e vivem nas periferias existenciais. Eu lembro que é um período que eu estava lá em Roma, quando ele pediu para construir ali perto dos muros do Vaticano, banheiros para os moradores de rua, né? Chuveiros, e uma pequena clínica para atender os doentes. Gente, isso é Evangelho. Isso é Evangelho, né? Olhar pelos mais abandonados. Fui enviado para evangelizar os pobres, não é assim que Jesus disse? Evangelizar todos, mas de modo especial esses daí. À luz do Evangelho, com os olhos fixos em Cristo crucificado, e nos passos também de São Francisco de Assis, porque ele pegou justamente esse nome, né, que deu um significado para o pontificado dele. Ele mostrou a sua ternura, o cuidado para com os pobres e a casa comum. É um Papa, e ele não é o único que fala da casa comum. Eu estava verificando, o Papa João Paulo II já falava de ecologia, Papa Bento fala de ecologia da criação, e o Papa Francisco de cheio, né, a Laudato Si, vem tratar deste tema da criação. Deus viu que tudo era bom. E a preocupação do Papa Francisco com a conservação do meio ambiente, porque é obra de Deus e nós não podemos destruir. Mas a preocupação dele, ele sempre liga, né, nos escritos dele, o meio ambiente com a pobreza, né, muito ligado. Porque quando se destrói o meio ambiente, as primeiras vítimas são os pobres. Não são aqueles que estão lá nos morros, à beira dos córregos, em lugares perigosos, né? Então, isso ficou marcado no pontificado do Papa Francisco. À luz do Evangelho, o Papa Francisco dilatou o coração, buscando anunciar a justiça, a paz, a concórdia, também no diálogo ecumênico, no diálogo interreligioso e com a sociedade civil. Hoje acho que todos aqui viram, né, ouviram notícias em todos os canais, até nos meios de comunicação que não são cristãos, católicos. Conheço lá alguns da Itália que são até anticlericais, né, falando do Papa Francisco,
desse legado que ele deixou, né? Esse exemplo de pessoa que se voltou para o irmão, né? E buscando de fato melhorar as condições de vida, não à luz de qualquer política, à luz do Evangelho, à luz do Evangelho. Então, como as mulheres do Evangelho que nós ouvimos, o Papa Francisco também parece que tinha pressa, gente. Ele nem fazia férias, nesses 12 anos, sabia que ele não fez férias? Ele nunca foi lá que o Papa tem a casa lá em Castel Gandolfo, né? Nunca fez férias, sempre trabalhando. Mesmo quando ele deixava de atender lá nas audiências por um mês, ele ficava lá trabalhando, escrevendo, sempre saía algo novo, escrito depois das férias, que na verdade ele estava trabalhando, né? Alguém que tinha pressa de evangelizar, né? E até o último dia, com as precárias condições de saúde, nós vimos ontem o Papa Francisco ali, presente na Praça de São Pedro. Ele deu a bênção Urbi et Orbi, né, para a cidade e para o mundo. E interessante, ele passou mais uma vez pelo meio do povo, mesmo naquelas condições de saúde. Sabe que leitura podemos fazer, que eu faço? Penso que ele queria ir para o paraíso, passando pelo meio das ovelhas. Ele queria ir para o paraíso, para a eternidade, com o cheiro das ovelhas, né? Com o cheiro, ele usava muito essa expressão, né? Cheiro das ovelhas. De fato, horas depois, o Senhor o chamou. É um pastor, né? Agradeçamos o dom da vida do Papa Francisco, os seus 88 anos de vida, 55 anos de sacerdócio, 23 anos de episcopado, desses anos, 12 anos como bispo de Roma, como Papa, como sucessor de São Pedro. Então, que a sua vida de oração, de amor à igreja, de zelo pastoral, de amor a Nossa Senhora, ele tinha um amor muito grande. Tem uma basílica lá em Roma, se chama Santa Maria Maggiore. Toda vez que ele voltava das viagens, ele ia lá agradecer a Nossa Senhora, né? E ele, inclusive agora, ele quis ser sepultado ali nesta basílica. Ele vai ser sepultado, dedicado a Nossa Senhora. A primeira basílica, a igreja dedicada a Nossa Senhora. Tudo isso, né? A sua humanidade, né? Que a sua vida, que a sua humanidade também seja referência para nós. Não vamos confundir, às vezes as pessoas não entendem quando a gente fala de humanidade. Não vamos confundir humanidade com mundanidade, né? Às vezes a gente fala, mas é humano. Sim, o Papa Francisco foi profundamente humano e contra todo tipo de mundanidade, né? Humano no sentido, se comovia, mostrava que tinha coração, tinha compaixão, acolhia as pessoas. A gente sabe do Dia Mundial dos Pobres, ele abria as portas do Vaticano, todos os pobres lá, e ele lá, junto com eles, né? E cumprimentava todo mundo, desde as autoridades até as pessoas mais simples, não tinha diferença. Ele via a pessoa, o valor de cada pessoa, né? E muitos não entendem, não entenderam e não vão entender isso do Papa Francisco. Por isso que a gente diz que ele foi um profeta. Os profetas não são compreendidos por todos. Quem é de Deus sabe que é um profeta. Então, que nós possamos, né? O Papa Francisco cumpriu a missão dele, agora somos nós, né? Que nós possamos continuar com fé, amor, esperança, peregrinos da esperança, continuar a nossa missão de viver e anunciar a alegria do Evangelho. Amém.